meu ver, na minha concepção, né, o maior problema tá na gente achar que aquilo, tudo que nós vivemos, todas as experiências que a gente teve, passou, foi embora e simplesmente foi embora, sumiu, né? No máximo que a gente tem são lembranças, memórias de algumas coisas. Quando na verdade não é. Todas as nossas experiências, tudo que a gente vive ao longo da vida, até durante a gestação, criam registros no nosso campo energético, né? Então, nós temos registros, nós temos informações de todas as experiências que a gente teve na vida, desde a concepção. E essas informações fazem parte do nosso campo e influenciam diretamente, diariamente, em tudo que a gente faz, né? Seja nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que a gente pensa, como a gente percebe a vida. Tudo isso é influenciado por todas essas experiências vividas. Tudo fica armazenado, nada é dispensado. Cada coisa no seu lugar. Então nós temos aí nosso campo energético, o nosso campo espiritual, o nosso campo emocional e o nosso campo racional, que é a nossa psique. E nós temos essa parte física. E só que quando a gente fala de tudo isso, quando a gente fala de campo energético, quando a gente fala de campo espiritual, as pessoas tendem a pensar em misticismo. Ah, mas isso é misticismo, isso ou de cunho religioso, quando não tem nada de religiosidade e não tem nada de misticismo. É parte do que nós somos. Então, entender que a nossa estrutura vai muito além dessa parte física, material que a gente toca, é o que faz a diferença. Entender que tudo que a gente pensa, todas as nossas emoções, tudo que a gente fala e tudo que a gente vivencia faz parte do nosso campo. Continua essa informação no nosso campo energético. Então, dependendo o tipo de emoção, o tipo de experiência vivida, você tem uma massa energética mais densa ou menos densa. E aí nós temos diversas técnicas já com vários resultados comprovados aí. Você tem, por exemplo, a acupuntura, que trata o campo energético, você tem a microfisioterapia, você tem uma Theta Healing, você tem barra de Axis, percebe? Nós temos a radiônica, temos um Tachyon-Stock, uma TDR, nós temos diversas técnicas, várias técnicas para tratar o quê? O nosso campo, esse campo vibracional, esse campo de informações, de energia que nos orbita e traz todas essas informações que influenciam no nosso dia a dia. Temos também as constelações familiares, que justamente atuam onde? Nesse campo, né? E dentro da linha da ciência, nós já temos linhas que estudam todos esses fenômenos, estuda tudo isso e nos traz uma comprovação científica. A própria mecânica quântica é o que estuda o mundo subatômico. Então, nós, né, se a gente pegar aqui e um microscópio e ir aprofundando, nós vamos chegar ao quê? Nós vamos chegar no átomo. O átomo é energia. Isso já foi comprovado, que o núcleo do átomo não é matéria. O núcleo do átomo é energia. Então, nós somos feitos de energia. Então, o que diferencia um objeto, né, uma coisa mais densa, uma pedra, uma madeira, de nós, é o nível de vibração. Então,
como que o átomo se comporta e como que ele cria diversas coisas. Pelo nível de vibração, como ele se junta e como ele vibra, é o que ele vai determinando as coisas. Mas tudo é feito de átomo, tudo é feito de energia. Nós temos, além da mecânica quântica, nós temos aí a psicossomática, que estuda as doenças através do quê? Do nosso campo emocional. O nosso emocional influenciando no nosso corpo físico. Temos também a epigenética, que estuda o quê? Os fenômenos, a interferência do que é externo no nosso interno. Como que o externo influencia dentro da gente? Como que esses campos atuam? Porque o que está externo também é energia. Nós somos energia e a gente se mistura, se funde a tudo isso. Temos o estudo dos campos morfogenéticos também. Então, existe muito material, muita comprovação, muito estudo, muitas técnicas aliadas para trabalhar todo esse campo. Só que ainda existe um grande tabu em chamar tudo isso de misticismo. E alguns achar que isso tem a ver com religião. E não tem a ver com religião, né? Quando a gente fala de espiritualidade, nós não estamos falando de religião. Quando nós estamos falando de espiritualidade, nós não estamos nos referindo à religião, nós estamos nos referindo a uma parte de nós que é o nosso ser espiritual, que nós temos uma essência espiritual, uma essência divina. Então, nós temos que olhar sempre para tudo isso de um contexto mais abrangente. Só que a minha percepção é que existe essa dissociação, né? Do material, e quando a gente vai para um campo mais sutil, as pessoas tendem a achar que é misticismo, que é muito fantasioso, que não é bem assim. E aí isso cria distorções, isso impede que a gente vá lá na origem e consiga curar determinadas feridas, né? Assim como quando você sente às vezes um cheiro de um café, né, fresco, e aí você se lembra da infância ou se lembra de uma reunião familiar, você sente o cheiro de bolo, lembra da sua avó, você tem aqueles momentos prazerosos, então isso desperta um aroma, desperta em você sensações. Da mesma maneira que a gente tem isso para coisas positivas, a gente tem isso para coisas negativas. Então, vivências que eu tive e são acionadas por eventos externos. Então, algo que eu vejo, algo que eu sinto, e nem sempre isso está na nossa memória consciente. Ela foi armazenada numa memória inconsciente, mas ela está no nosso campo vibracional. Então, se eu tenho, de repente, eu passei por um trauma com alguém, com uma pessoa, quando eu era muito pequena, eu tomei um susto, nunca aconteceu alguma coisa, não necessariamente precisa ter acontecido. Muitas vezes aconteceu sim, mas não necessariamente aconteceu algo. Às vezes eu tive uma sensação com alguém e isso ficou impregnado em mim. Aquela pessoa me punha medo quando eu era pequena. E aí isso fica armazenado, porque eu tive muito medo daquela figura, daquela pessoa. Isso criou uma massa energética no meu campo. E aí, em alguma situação, isso pode startar. Pode ser, por exemplo, numa entrevista de emprego. Eu me deparo com um entrevistador, com a pessoa que está lá na minha frente, e essa pessoa me remete a essa memória. E aí eu travo. Só que não é uma coisa consciente. Pode ser que na época eu era muito pequena, eu fosse muito pequena, não consegui processar tudo aquilo, né? Mas essa impressão ficou gravada no meu campo. E aí a hora que eu chego na frente daquela pessoa, essa energia starta, só que eu não tenho consciência, eu não sei. Aí eu falo assim, simplesmente eu travei. Eu cheguei na frente daquela pessoa, me deu um pânico e eu não consegui falar, e eu não conseguia me mexer, e eu não conseguia fazer a entrevista. E eu não consigo explicar. Sim, você não vai conseguir, porque não está no seu plano racional.
está em outros aspectos, é mais sutil. Então a gente precisa compreender que nós somos uma estrutura muito além dessa parte material, né? A gente tem um trabalho brilhante aí também, sim, né? No campo científico, que é a psicanálise, né? Iniciada lá atrás por Freud, um trabalho brilhante, entendendo aonde, de que maneira todas essas informações ficam armazenadas conosco, no nosso campo, e de que maneira tudo isso vem à tona no decorrer da nossa vida. Então, depois de Freud, nós temos Reich, que fez um trabalho muito brilhante também com a análise de caráter. Então, pela estrutura do nosso corpo, né, de como nós somos, o formato que o nosso corpo tem, o nosso rosto, né, por essas características, se a gente consegue, Reich conseguiu fazer uma associação dentro desse campo de estudo, com fases da nossa infância, onde a gente teve algum tipo de trauma, a gente sofreu alguma dor, alguma perda, e isso ficou registrado no nosso campo, né? Depois dele a gente tem a Lowen, que veio com a bioenergética, né? Então você vê que existe todo um tratado, todo um estudo em cima de tudo isso, e a gente trata como coisas irrelevantes, quando elas são muito relevantes. A gente não dá a devida atenção. Quando a gente fala em psicanálise, isso é coisa de gente doida, é coisa de gente que não tá muito boa, né? Psiquiatra, psicólogo, terapeuta, coisa de gente doida. E não é. Todos nós passamos por diversos traumas, por diversas coisas que para alguns podem ter sido ter surtido um efeito de uma maneira mais sutil, mas para outros pode ter tido uma influência muito grande e criado um trauma. E quando é um trauma, o que acontece? A gente fica repetindo, a gente fica revivendo em todas as experiências. Se eu sentir lá atrás uma sensação de abandono, seja por qual motivo for, né? Seja porque realmente eu fui abandonada, meus pais estavam indisponíveis para mim, ou eu me senti porque minha mãe precisava trabalhar e eu me sentia sozinha, os meus pais precisavam sair, ou porque minha mãe adoeceu. Entende que na concepção infantil ela não tem condições de fazer uma análise e falar, não, minha mãe só foi trabalhar, eu não estou abandonado. Então, como eu senti isso, eu trago esse sentimento de abandono. E aí eu começo a agir no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus relacionamentos afetivos, na minha família, com os meus amigos, com essa mesma energia de abandono. A gente continua reproduzindo, né? Então, é como se fosse assim, não são os adultos que estão interagindo no mundo, e sim um bando de crianças. Um bando de crianças, muitas crianças machucadas, muitas crianças magoadas, feridas. E aí elas reproduzem, elas se defendem dessa dor no dia a dia. Então é onde a gente tem muitas brigas, muitas discussões, né? Muitos desentendimentos, muitos abusos. Porque se eu sou uma pessoa que me sinto rejeitada ou me sinto abandonada, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer mais do que eu deveria fazer e vou acabar me submetendo a abusos, a relacionamentos tóxicos, só para me sentir amada, só para pertencer, né? Então nós temos aí pessoas, adultos, interagindo como crianças. Então não são os adultos que casam, são as crianças desses adultos que estão se casando. E aí elas fazem birra, elas querem atenção o tempo todo, elas não conseguem agir como adultos e entender que tem hora que a pessoa não pode, que a pessoa está indisponível, que a pessoa precisa de um tempo para ela. É onde a gente cria esses atritos nos relacionamentos, né?
Por quê? Porque a gente não está vendo, não está entendendo que tudo que a gente vive está presente conosco. Então a gente precisa ir voltando e resgatando cada experiênciazinha dessa, né? As constelações familiares, elas nos mostram muito bem isso. Todo esse campo que existe e que não é só do que eu vivi, ele é transgeracional, ele vem de outras gerações, percebe? Que eu trago as informações que não são só minhas, que não fazem parte somente da minha biografia, do que eu vivi, e sim de coisas que os meus antepassados viveram também. Então, essas histórias de guerra, de luta, de dor, tudo isso está no campo. Tudo que eu trago, tudo que eu manifesto, todos os recursos que eu tenho também vêm desse campo, dessa minha ancestralidade. Então, hoje nós somos exatamente tudo que a nossa ancestralidade viveu, tudo que eles construíram, tudo que eles cresceram, tudo que eles produziram, mas também tudo que eles sofreram. Está tudo no nosso campo. Estão todas as informações. Então, às vezes, a gente passa por determinadas situações, a gente tem medo de determinadas coisas, a gente sente um vazio, a gente não tem alegria na vida e a gente não sabe por quê. E às vezes a gente está identificado com um membro familiar que foi excluído. E isso as constelações familiares nos mostram. Então nós temos muitos estudos mostrando que nós somos muito mais do que a gente tem vivido atualmente. Porque a gente tem vivido só a matéria, cuidar do corpo físico. Então o que eu como, o exercício, isso quem cuida, né? Porque não é todo mundo. Cuidar do corpo físico, né? Com exercício, com o que eu como, indo no médico, mas eu esqueço que eu tenho uma alma, que eu sou um ser espiritual, que eu preciso cuidar da minha essência, eu preciso me conectar com o meu divino, que eu sou um campo emocional, eu tenho muitas emoções guardadas, minhas e de tudo que eu vivi ao longo da minha vida, desde a gestação da minha mãe, porque desde a barriga a gente vai recebendo, nós vamos fazendo esse download de todas as informações, de como a nossa mãe interage com o mundo, como que ela percebe os relacionamentos, como que ela percebe a família, como que ela lida com o dinheiro. Então tudo isso nós vamos absorvendo, ainda no útero. Então é muito mais sutil do que a informação que a gente escuta ou que a gente lê. É energia, é um campo energético. E esse campo vem passando de geração a geração. É por isso que a gente tem comportamentos que são, às vezes, estranhos, né? Ao que a gente vive atualmente. Não faz parte da minha biografia, mas por que eu estou agindo desse jeito? Porque é um comportamento que vem transgeracional, vem lá da minha ancestralidade e está dentro do meu campo. Então nós somos muito mais do que isso. E olhar somente para o corpo físico, tentar entender somente racionalmente, é que é o erro. E aí quando a gente fala de uma meditação, isso aí coisa de gente zen, isso daí é coisa de místico. Não, a meditação é você se conectar com o seu ser, com a sua essência. É você conseguir se escutar, é você sentir o que está dentro de você, o que vai na sua alma. E quando a gente... E coisas simples, por exemplo, como uma meditação sistêmica ou um exercício sistêmico, ele vai buscar lá, na raiz, coisas armazenadas. Só que isso é devagar. E as pessoas têm muita pressa, que é tudo muito rápido, né? Como se fosse uma cirurgia de amputação. Vai lá e corta o membro que não tá bom. Não é assim. A gente vai devagarzinho, a gente vai tirando camada por camada. De quantos anos
Quantos anos de vivência, quantos anos de história, quantos anos de dor, quantos anos de luta, né? Tudo isso tem que ser tratado aos poucos, mas ele é efetivo. Ele é efetivo. Você voltar lá na sua origem, se reconectar com quem você é, se reconectar com a sua essência, com seus pais, né? Por mais difícil que tenha sido, né, a convivência com esses pais, você trazer eles de volta para o seu coração, porque você é 50% pai, 50% mãe. Não tem como negar isso. Você veio de uma célula de cada um, 50% de cada um. Quando você nega um dos dois, você está negando metade de quem você é. É por isso que a gente adoece, é por isso que a gente fica tão frágil, porque a gente nega a nossa essência, a nossa raiz. Quando eu nego meu pai ou nego a minha mãe, eu estou negando toda a ancestralidade que vem atrás deles, toda essa bagagem que eu herdei. Porque se hoje eu tenho essa facilidade na comunicação, eu herdei de quem isso? Eu herdei do meu pai. Meu pai se comunicava muito facilmente. Então, quando alguém me fala que, nossa, mas você fala muito bem, você tem assim uma facilidade na comunicação, de expor as suas ideias, eu trouxe isso do meu pai. E o meu pai herdou isso de alguém lá atrás. Né? E você aprende as coisas muito rápido, você tem uma facilidade de aprendizado, que é o que eu tenho. Então, quando alguém fala isso pra mim, isso não é meu. Isso vem da minha mãe tem essa facilidade. O meu avô, o pai da minha mãe, também tinha essa facilidade. Ele aprendia as coisas, era autodidata. O empreendedorismo, quando me falam, você se expõe, você é muito empreendedora, você não tem medo de arriscar, você sai quando eu saí do meu emprego para trabalhar e ser autônomo, nossa, você vai largar uma carteira assinada, como você tem coragem? Então, essa veia empreendedora, começar de novo, fazer, vem da minha ancestralidade. O meu bisavô era um empreendedor. Percebe? Tá tudo no nosso campo. Nós herdamos tudo e a gente precisa honrar aquilo que veio através dos nossos pais. Nós somos muito maiores do que só a nossa carne. Isso é só um veículo para que a gente possa se manifestar aqui. Sem esse veículo, nós não manifestamos nada. Mas nós somos muito mais complexos. Então, na minha visão, deixar de olhar para tudo isso, ou olhar com um olhar místico, né? Um olhar religioso, porque nada contra, não estou falando das religiões que são, não é isso que eu quero falar, mas elas não têm a ver com a religiosidade. A nossa espiritualidade não tem a ver com religiosidade. A gente pode cuidar da nossa espiritualidade independente de qualquer religião. Independente de qualquer religião, todo mundo pode meditar, todo mundo pode fazer uma meditação sistêmica, todo mundo pode fazer uma cura energética através aí de diversas técnicas que nós temos. E isso muda tudo, né? Você tem também a psicossomática, né? No campo da ciência, que mostra, são estudos que comprovam o quanto a nossa psique influencia no nosso corpo físico. O quanto a nossa psique, o quanto o nosso emocional influencia no nosso corpo físico. Então tem vários estudos, tem muita coisa científica, tem muita técnica. Por isso que quando a gente fala do nosso espiritual, nós não estamos tratando de religiosidade, a gente está falando de uma parte nossa, né? Da nossa essência, da nossa conexão com o nosso eu superior, com a nossa parte divina. E manter essa conexão é muito importante, né? Então, falar em meditação é uma das maneiras, é uma forma de você se conectar com você. Através da meditação sistêmica, nós conseguimos fazer resgate
várias dores, né? Entrar em contato com essas dores, trabalhar essas dores, curar essas dores, né? Que vem lá da nossa infância e que impactam no nosso dia a dia, impactam em como nós vivenciamos o dia de hoje, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com o nosso trabalho, como a gente se relaciona com o dinheiro. E aí é onde criam todas essas inconveniências, esses problemas que a gente vivencia, né, ao longo da vida. Então, voltar à nossa infância, olhar para essa nossa criança, buscar esses traumas, buscar esses pedacinhos que ficaram lá, que estão machucados e que habitam dentro da gente, né? É importante. E não é uma mágica, não existe isso, né? Algumas pessoas buscam, através da constelação, fazer uma constelação e resolver um problema. Não é com uma constelação que se resolve um problema, né? A constelação, ela vai olhar para um aspecto, para um assunto de cada vez. Ela não consegue olhar para o todo, ela não consegue olhar tudo. É muita coisa para a gente assimilar e para a gente trabalhar. Então, a constelação, a gente trabalha um aspecto de cada vez. E aí a gente vai aprofundar nesse aspecto, a gente vai olhar para ele, a gente precisa sentir, a gente precisa compreender. E isso é gradativo, é um trabalho gradativo. Então eu olho, eu entendo, e aí eu começo a sentir, eu começo a perceber, e eu começo a me abrir para aquela situação, acolher aquela situação, acolher tudo que aconteceu na minha vida, acolher tudo que aconteceu na minha origem. Eu começo a criar raízes, porque eu me conecto com quem eu verdadeiramente sou, eu me conecto com a minha origem, eu me conecto com a minha essência, eu me conecto com a minha ancestralidade, porque tudo o que eu sou vem dessa ancestralidade e está aqui no nosso campo. É tudo informações que estão aqui no nosso campo, né? E a gente precisa olhar para essas informações, a gente precisa olhar para esse campo, a gente precisa cuidar desses pedaços, porque só assim a gente vai se libertando, a gente vai se tornando mais livre, mais solto, mais leve, mais feliz, e a vida vai acontecendo. Mas não é da noite para o dia, é um construir, é uma coisa gradativa, não é um... Tem pessoas que procuram, fazem uma sessão, né? Por exemplo, de um tratamento energético, faz uma sessão, duas, e aí quer que aquilo dê um resultado na hora, e não tem esse resultado na hora. Às vezes, dependendo da situação, você consegue trazer alguma coisa muito que surta um efeito, né, naquele momento e que já resolva alguma coisa, a pessoa sinta um alívio. Mas muitas vezes é coisa tão enraizada que é devagarzinho, que a gente vai trabalhando e vai tirando e vai limpando. E aí todo esse campo energético que estava denso, que estava pesado, vai diminuindo, né? Porque não é só um campo nosso, é um campo, lembra? É um campo familiar, é um campo transgeracional que vem de outras gerações. A gente traz tudo isso, então a gente traz todos esses recursos, mas a gente traz todas essas dores, todos esses medos, né? Todas as traições, e aí a gente começa a reproduzir isso na nossa vida. Então, quando a gente percebe um comportamento que a gente não, né, que a gente não gostaria, quando a gente percebe um padrão na nossa vida, então toda vez eu faço a mesma coisa, eu trabalho e não consigo ter prosperidade, a abundância não chega na minha vida. Então eu tenho que olhar para dentro e ver como eu enxergo tudo isso, né? Como eu vejo, quais são as minhas crenças e quais são as crenças familiares, como que era o comportamento da minha mãe, do meu pai, da minha avó, de toda a minha ancestralidade, como que eles lidavam com aquela questão específica, como que eles lidavam com aquela questão. Então, se eu estou com um problema no meu relacionamento, que eu não consigo, nunca dá certo, eu tenho que olhar para isso e aí entender o que em mim tá vindo de tudo isso e cuidar de todo esse campo. Então, eu acho, na minha percepção, eu acho que
deixar o místico de lado e olhar para a energia que é o que nós somos, com um olhar limpo, um olhar sem religiosidade, um olhar sem tabu, sem cheio de percepções, de pré-concepções, né? Um olhar mais livre, você consegue se enxergar, porque é o que nós somos, né? Então, tira essa parte mística, tira essa parte fantástica, né, de achar que as coisas vão acontecer do dia para a noite e começa a olhar de uma forma a realizar. Quando você coloca uma semente na terra, ela não nasce de um dia para o outro, né? Se você for lá e cavocar a terra no dia seguinte, você não vai encontrar, não vai ter nada lá. Às vezes até a semente já estava começando a germinar, você vai encontrar raiz, alguma coisinha germinando, mas não vai ter uma árvore, muito menos frutos. E a gente quer pegar e fazer a mesma coisa quando a gente fala de tratar questões muito profundas e muito internas, né? E não é assim que funciona. Nós precisamos ter paciência com a gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar. Então, esse olhar mais profundo faz com que a gente entenda melhor todo esse universo e consiga construir algo diferente a partir daquilo que a gente tem, sem negar nada, sem negar nenhum pedaço, sem negar o pai, sem negar a mãe, sem negar as nossas origens, que é a nossa raiz. Se eu sou quem eu sou, se eu tenho tudo que eu tenho, é porque eu vim deles. Eles me deram tudo isso. Foi através deles que eu cheguei até aqui. É porque eu tive o pai que eu tive e a mãe que eu tive que eu tô aqui hoje falando com vocês. É porque eu passei por tudo que eu passei. É porque eu vivi toda a minha história, né? É porque eu tive aquela história que hoje eu tô aqui. Foi viver aquilo que me trouxe aqui. Agora, se eu nego tudo que eu vivi, como que eu vou estar aqui? Como que eu vou falar o que eu estou falando de transformação, de amor, de se enraizar, de honrar? Se eu nego quem eu sou, quando eu nego a minha origem, eu estou negando quem eu sou. Quando eu olho isso como algo místico e só vejo pai e mãe como genitor, né, como genitores, eu estou negando quem eu sou. Eu estou negando que eu trago muito mais deles. E não só deles, mas de toda a ancestralidade deles, né? Toda essa origem. Então, quando a gente quer curar algo, a gente tem que olhar para o todo. A gente tem que olhar para dentro e buscar lá dentro quais são as emoções, quais são os traumas, quais são as experiências que a gente teve e cuidar dessas experiências futuras. Então, eu cuido do que eu observo, eu cuido do que eu leio, eu cuido do que eu escuto, eu cuido dos ambientes onde eu convivo. Então, cuidar de tudo isso, porque tudo isso é um meio, é um campo que interfere, que vem e interfere em quem eu sou, interfere no sentido de trazer informações, de trazer emoções, de trazer coisas. Tem uma história que a professora Lúcia Helena conta, que eu gosto muito, né? Quero honrar a professora Lúcia Helena, porque eu aprendi muito com a professora Lúcia Helena, uma filósofa maravilhosa que eu admiro muito. E tem uma história que ela conta, que dentro das explicações dela, que a gente às vezes se comporta, né? A gente cria um ovo de cuco, né? Então, alguém fala alguma coisa, né? Então, por exemplo, alguém chega e fala assim, nossa, mas você viu que fulano hoje não tá? Tá meio estranho, né? Tô achando. Então aquilo nem era uma percepção minha, mas eu começo a olhar pro fulano e falar, nossa, você tá estranho mesmo. Ah, por isso que ele não me cumprimentou, não tá gostando de mim, tá com raiva. E aí eu começo a criar um ovo de cuco. Porque isso é uma informação de uma outra pessoa que ela plantou em mim, que ela colocou para mim. Então ela veio, trouxe e eu comprei como fosse meu. E a analogia do ovo do cuco é porque o cuco, né, o passarinho, o cuco mesmo,
Ele vai, espera a hora que a mãe sai do ninho para se alimentar, buscar alguma comida, alguma coisa, ele joga os ovos dela fora e coloca os dele. E aí a passarinha volta, né, e choca esses ovos como se fossem dela. Então, se você procurar na internet, é até engraçado mesmo, né, porque você vê assim, por exemplo, um beija-flor alimentando um filhote de cuco, né, que é um cuco, é um bichinho grande, meio, né, desengonçado, e você vê um bem-te-viu, um passarinho tão pequenininho, mas como ela chocou, como ela cuidou, ela trata como se fosse dela, né? E é isso que a gente faz. A gente escuta as coisas na mídia, a gente escuta as coisas por aí, a gente lê as coisas e a gente acaba não filtrando toda essa informação e traz, e aí a gente assimila que é nosso e começa a cuidar como se fosse nosso, né? Como se fosse da gente. Então aquele sentimento, aquela emoção, e às vezes você vai num lugar, o lugar tá tenso, tá todo mundo assim, aí você pega aquela energia e sai. Aí você vai para um outro lugar e você leva essa energia com você, o ovo de cuco, né? Aí você chega estressada no outro lugar, você chega nervosa, você briga, né? Ou você está no seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de trabalho teve discussão, teve alguma coisa mais acalorada, e aí você chega e leva tudo isso para sua casa, leva para os seus filhos e tudo isso. É o famoso ovo de cuco. Então aquilo não é seu, era daquele ambiente profissional, era daquele contexto, e aí a gente pega. Então por isso que é muito importante a gente cuidar de todo esse nosso campo, né? Olhar para isso de uma forma diferente, o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu compartilho. Não falar da vida dos outros, porque a gente tem uma mania, né, de fazer umas fofoquinhas, vamos fofocar, fulano fez isso. Quando a gente faz isso, a gente está entrando no campo energético daquela pessoa e está trazendo tudo que tem lá. Então tudo isso que eu estou fazendo fofoca e de uma certa forma julgando e criticando, eu estou trazendo essa energia para o meu campo. E eu posso não perceber, mas ele começa a reverberar no meu campo. Eu não percebo, mas ele reverbera. E aí ele me traz situações, coisas que eu não precisava vivenciar. Então, o que eu queria colocar, né, dentro dessa questão que foi colocada é justamente isso, né? Eu acredito que olhar para o todo, desmistificar, parar de confundir nosso ser espiritual, nosso ser energético com religião, cada qual com a sua religião, porque o nosso ser, ele pode ser de qualquer religião. Independente da religião, eu vou continuar sendo um ser espiritual, eu vou continuar sendo um ser energético, eu vou continuar tendo um campo emocional, um corpo emocional, um corpo mental. Eu vou continuar com todos esses campos ao meu redor. E tudo isso interagindo, tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Então, tirar esse tabu de religiosidade, de misturar as coisas e de misticismo, né? As religiões, dentro das suas religiões, mas quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de algo maior, de algo abrangente, algo que nos pertence, é individual, e isso independe de religião. Então, se a gente começar a mudar esse olhar e tirar esse preconceito, esse tabu de que falar de energia, cuidar do campo energético, fazer tratamentos energéticos, fazer tratamentos espirituais, né, são coisas religiosas, vai ajudar muito, né? Porque quando a gente está falando num campo morfogenético, nós estamos falando de um campo transgeracional, que vem de outras gerações. Entende que isso é energético e é espiritual, é uma alma coletiva. A nossa alma, a minha professora, né, a Ana Patrícia, que eu gosto muito dela também, quero honrar, né, como uma das minhas mestras, Ana Patrícia fala muito isso, né? Nós temos uma alma coletiva. A nossa alma não é uma só, a nossa alma é coletiva. Ela vem de toda essa nossa geração. Ela é um pedaço do meu pai, um pedaço da minha mãe, ela é um pedaço do meu avô, do meu bisavô. São 7 gerações para trás, né? E esse meu campo, essa minha alma coletiva, ela vai reverberar 7 gerações para frente, né?
Então é muita coisa. Então desmistificar, tirar esse preconceito, quebrar esse tabu, né? De que isso é místico, de que falar em energia é coisa de místico, é coisa de, né? Não é. É coisa de todo mundo. Todos nós somos isso. Todos nós somos constituídos da mesma coisa. Então, olhar para tudo isso, olhar para quem você é, entrar no seu ser, faz com que você entenda a sua essência. Quando você se nutre de quem você é, você se nutre das suas raízes, você vai buscar lá a sua essência. Quando você faz isso, esse movimento interno, né, de buscar suas raízes, de se reconciliar com a sua ancestralidade, de se reconciliar com o seu passado, com as suas experiências, com a sua família, seja ela do jeito que for. E aqui, eu vou até aproveitar, mesmo aquelas pessoas que não conheceram a sua família, tá? Campo reverbera, a gente tem essa ligação energética, essa ligação de alma, como fala a Ana Patrícia. Nós temos essa ligação de alma independente de você ter conhecido seus pais ou não, né? Se eles faleceram ou se eles te deixaram mesmo, se você é adotado, independente disso, essa ligação permanece. Então, resgatar essa energia. E você não precisa ir atrás deles necessariamente, conhecê-los, não necessariamente, mas trazer essa energia para dentro de você, reconhecer essa força que veio deles, né? Isso é muito importante. Quando você se nutre, né, das suas raízes, de quem você é, de quem verdadeiramente você é, tudo cresce, tudo floresce, né? O trabalho cresce, né? As relações, os relacionamentos crescem, melhoram. Você se torna uma pessoa que se relaciona melhor com as pessoas. O seu trabalho melhora, os seus relacionamentos, a família, o seu relacionamento com os filhos. Nossa, é muito rico, né? Você olhar para tudo isso diferente, né? De uma maneira. Então, quando você se nutre, você se transforma. E você se transformando, tudo ao seu redor transforma. Porque você é o que movimenta tudo à sua volta. Você é o sol desse pequeno universo. Então, o que esse sol vibra? O que esse sol traz? Isso que é a fonte da vida, né? É você se reconectar com você. E essa é a contribuição maravilhosa que Bert Helling nos trouxe, né? Com as constelações, que a gente consegue olhar para tudo isso, a gente consegue enxergar toda essa teia, que outras técnicas também nos ajudam, mas o olhar sistêmico é um olhar onde a gente compreende a nossa origem, onde a gente compreende quem a gente é, e isso faz toda a diferença.